Sobre mim está a mão do Senhor, sobre mim a mão do Senhor, sempre esteve e estará. Sobre mim a mão do Senhor, sobre mim a mão do Senhor, sobre nós está a mão do Senhor. Sobre nós a mão do Senhor sempre esteve e estará. Sobre nós a mão do Senhor, sobre nós a mão do Senhor. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. Em vós eu confio. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Fazei-me conhecer a vossa estrada. Em vós espero, ó Senhor. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Neste momento, com essa certeza de que sobre nós está sempre a mão do Senhor. E nós devemos confiar, acreditar nisso. Por isso nós queremos rezar, trazer presente a Iranilde, Francisca Adailma, o Júnior Carlos de Jesus. Queremos rezar também pela Cirlândia, Liene Santana, família Nogueira, Hugo Costa, Esté Costa, Regiane Mesquita, Dona Joana Almeida de Jesus. Rezemos também pela recuperação da saúde de Ritinha Castro e de Dona Edith Soares. Rezemos pela Beto Ilma Lins Araújo e Emily Vitória Souza Neres. Trazemos presente também os nossos idosos, as nossas crianças, os nossos familiares. Rezemos pelas pessoas que estão doentes, as pessoas que têm depressão, que estão tristes nesse momento, para que sintam essa mão do Senhor, né, que nos ajuda, né, a ter essa confiança, a ter esperança, a acreditar em dias melhores. Peçamos ao Senhor que Ele nos mostre os vossos caminhos, que Ele nos conduza para uma vida eterna, uma vida feliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 12, do versículo 18 ao 27. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Os saduceus afirmam que não existe ressurreição. Alguns deles foram até Jesus e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés escreveu para nós: se alguém morrer e deixar a esposa sem filho, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de que possam ter filhos em nome do irmão que morreu. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem ter filhos. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem ter filhos. A mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 teve filhos. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem ela será? Todos os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: vocês estão enganados,
porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. E quanto ao fato de que os mortos vão ressuscitar, vocês não leram no livro de Moisés a passagem da sarça ardente? Deus falou a Moisés: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. Os saduceus procuram, assim como os fariseus e outros grupos da época de Jesus, procuram armar uma cilada, né, contra Jesus. Se a gente, talvez conhecendo melhor o grupo dos saduceus, eles eram grandes proprietários de terra. Então, eles eram muito ricos. E eles não acreditam, diz o texto, que eles não acreditam na ressurreição dos mortos. E sobre esse assunto, e é sobre esse assunto que eles querem, né? Na verdade, que eles interrogam Jesus. Porque, como eu já disse, eles queriam, né? Procuravam pegar Jesus. Eles estavam aqui armando uma cilada para Jesus. E aí eles vão contar essa história, né, desses 7 irmãos. Primeiro a mulher casou com um dos irmãos, aí daí morreu e não teve filhos. E tem realmente uma lei, né, lá no Antigo Testamento que diz que se o marido morrer e não deixar filhos, a mulher, né, se casa, né, com um dos irmãos, né, e assim por diante. Então eles vão contar essa história, né? Que a mulher casou com os 7 homens, tá? Ela casava com um, morria, casava com o outro, morria, e no final ela também morreu. E aí eles querem saber, né? Lá depois da morte, essa mulher vai ficar com quem? Se ela casou com os 7, né? A pergunta dos saduceus, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? É essa a pergunta dos saduceus. E veja que os saduceus acabaram caindo numa armadilha, né? Ou seja, eles acabaram caindo no ridículo, na verdade. Por isso é que Jesus respondeu-lhe. Jesus respondeu o seguinte: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. É interessante a gente observar que Jesus afirma, né? Ele afirma que a ressurreição não tem como resultado a continuação desta vida, né? A ressurreição não tem como resultado a continuação desta vida. Se assim fosse, né, não deveríamos somente nos perguntar sobre quem a mulher será esposa, mas também se no céu nós recebemos casa, se a gente lá tem que contribuir, pagar água, se a gente tem que pagar telefone, se a gente tem que pagar energia, se a gente tem que ter internet e assim por diante, né? Por quê? Porque a ressurreição não é de maneira alguma a continuação dessa vida. Por isso Jesus vai dizer, lá nós seremos como anjos. Lá nós seremos como anjos. E isso é interessante, né? A gente observar. Jesus ainda afirma que a ressurreição
não se baseia no poder, a ressurreição se baseia no poder de Deus. Deus tem o poder, né, de criar tudo de novo. Deus tem esse poder de criar tudo de novo. A vida eterna é uma forma que nós encontramos para dar nome à vida que Deus vive e quer nos dar. Né? Essa é a vida eterna, que Deus vive essa vida eterna e Ele também quer nos dar essa vida eterna. E Deus, o Evangelho de Deus, não é o Deus dos mortos, Ele é Deus dos vivos. E aí Jesus vai trazer presente uma passagem das Escrituras, porque os saduceus, eles acreditavam lá no Pentateuco, nos primeiros livros da Bíblia, né? Todo o Antigo Testamento. E Jesus vai trazer justamente uma passagem do Êxodo 3, quando Deus se encontra com Moisés. E aí Deus, o próprio Deus, quando se apresenta, né, para Moisés, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não diz assim: eu era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele diz: eu sou, né? Eu sou. Porque para Deus não existe, né? Para Deus ninguém morre, porque Deus não deixou a morte, né? Para Deus ninguém morra, né? Mas a gente vive numa outra dimensão. E tudo que a gente constrói aqui na Terra fica na Terra. A gente não leva nada para essa outra dimensão. Lá é vida nova, como diz. Lá nós vamos viver conforme o Evangelho, a gente vai viver como os anjos, né? Como os anjos. E é interessante a gente observar que a vida eterna é a própria ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou para nos dar sempre uma vida nova. E Ele nos garante, né? Que quem vive aqui na terra, conforme a vontade de Deus, vai alcançar essa vida eterna, né? Vai viver junto com Deus. E nós acreditamos nisso, né? Por isso a gente vive aqui na terra se esforçando para viver de acordo com a vontade de Deus, porque nós queremos alcançar a vida eterna, aqui na terra e lá no céu, juntinho de Deus. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor Jesus nos ajude a compreender os seus desígnios, que Ele nos ajude a entender e a entrar no seu caminho para viver conforme a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.